Bom dia, tudo bem, queridão? A paz de Cristo esteja com vocês, amém? Tomando aquele cafezinho feito no fogo. Que Deus te abençoe, abençoe o teu lar, abençoe a tua família, teus negócios, tua empresa. Que o Senhor possa fazer resplandecer sobre si a luz do Senhor. Que você possa ser um homem ou uma mulher bem-sucedido em tudo na vida. É uma alegria estar aqui agora de manhã de novo. Graças a Deus poder ter o meu momento de devocional, né? Com Deus, que esse é um momento devocional para mim. Só tá eu, tá todo mundo dormindo. Então já levanta assim tipo 4:30 da manhã. Que aí esse é o meu momento. Aqui eu vou ter esse devocional, depois vou ler alguns livros, fazer alguns estudos. É o meu momento de buscar autoconhecimento. Pedindo sempre, claro, sabedoria a Deus. E aí ele dá liberalmente, diz a palavra, né? E eu queria aqui compartilhar com os irmãos, no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 9. Mas aí você pode ler do 4 até o 15. É uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. E Jesus explicando, né? Jesus explicando a parábola do semeador para os discípulos. E eu mesmo já li várias vezes essa parábola e hoje eu consegui aqui enxergar algo que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui o capítulo 8, versículo 4, tá? Ó, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Olha, uma multidão, gente, presta bem atenção nisso. Aí ele começa a falar: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Veja bem, que coisa interessante isso aqui, né? Os espinhos cresceram junto com a semente, né? E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você perceber também que a semente que caiu numa terra boa, não tinha nada nessa terra, só a terra boa. Não tinha um espinho, não tinha pedras, não era um terreno pedregoso. Era uma terra boa, né? E aí a semente produziu com muita força, né? E no versículo 9, e os seus discípulos, né, interrogaram Jesus: que parábola é essa? Perguntaram para Jesus. E aí Jesus disse aqui coisas interessantes, gente. Respondeu-lhes Jesus: olha só isso, fantástico. A vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quero parafrasear aqui. No versículo 4, uma multidão de pessoas veio para ouvir a Jesus. Mas por que Jesus falou só para os discípulos
que a eles era dado o mistério de conhecer o reino de Deus, que era dado a eles conhecer os mistérios do reino. Porque falou para os discípulos. Aí ele fala em seguida: aos demais, a multidão, fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Tem uma outra passagem na Bíblia que Jesus diz para os discípulos, eu não sei onde está essa passagem, mas eu já li. Olha, que a parábola, ela era a maneira mais fácil de você falar com o povo, mais simples de se entender. E mesmo assim, a multidão não entendia. E aqui você pode ver que nem os discípulos entendiam as parábolas, que era uma forma simples de comunicação da época. Era como contar uma história para que a pessoa pudesse fazer uma analogia daquela história com o reino de Deus, assim que Jesus fazia. Ele contava uma historinha sempre fazendo analogia, como era o reino. E os discípulos ali andando com ele não conseguiam entender isso também. Gente, deixa eu explicar. Por que Jesus falou para os discípulos, é dado a vocês o conhecer os mistérios do reino de Deus. O discípulo é quem está perto, é quem tem já intimidade, é quem realmente está buscando uma intimidade com Deus. E aqui Jesus fala que essa pessoa que busca, se você for depois ler os outros evangelhos, e você for ver o decorrer da história em Atos dos Apóstolos, você vai observar que os discípulos buscaram essa intimidade e com o decorrer do tempo eles passaram a entender ou a conhecer, como diz aqui, os mistérios do reino. Eles começaram a ter as práticas de Jesus, curavam pessoas, expulsavam demônios, pregavam a palavra de Deus, eles viviam como Jesus, e aí começaram a conhecer o mistério do reino de Deus. Então, para você que, para nós, não vou falar para você não, para nós, porque eu também estou inserido neste contexto, não podemos estar na condição de discípulo se não estamos vivendo como Jesus. E aqui eu não estou falando de você usar as vestimentas que Jesus usava, ou ter o cabelo da época, a barba, ou coisa assim. Eu estou falando de ser humano, como Jesus era humano com as pessoas, né? Então nós nos vestimos com a melhor roupa. Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Você está dentro da melhor roupa, você estar dentro do melhor carro, ter uma igreja muito linda, mas se você e eu não conhecemos os mistérios do reino, se nós hoje não temos a prática que Jesus teve na época, a prática de liderar as pessoas com humildade, de liderar as pessoas com amor, não conduzir as pessoas como um rebanho. Esse é do meu rebanho. Eu já escutei essa linguagem já. Essa é a ovelha do meu rebanho. Como assim? Você é ovelha também. Todos nós aqui nesta terra somos ovelhas submissa a um pastor. Lê João 10, se você se enquadra
naquela passagem de João 10, se você é igualzinho aquele pastor que Jesus falou que o pastor tem que ser, aí talvez você ainda possa falar que alguém é ovelha do teu rebanho. Você não tem rebanho. Nós não temos rebanho, né? Os discípulos aqui estavam inseridos no contexto junto com a multidão. Tanto é que nem eles compreendiam a parábola. Tiveram a humildade de chegar em Jesus e dizer assim: Senhor, olha, nós não entendemos essa parábola, nos explique. E aí você vai observar que no versículo 11 até 15, Jesus explica a parábola para eles, dizendo como que é, o que acontece. Então, a humildade, o amor ao próximo, isso são marcas, características de Jesus. E isso não pode ser uma coisa por obrigação e nem por sentimento. Isso é algo natural de Deus para nós. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus está derramado sobre nós. Então nós temos o amor de Deus em nós. O que nós temos que fazer é desenvolver esse amor. E não é amor pelas coisas, é amor pelo próximo. Porque isso está sendo esquecido nos dias de hoje. Hoje ama-se muito mais a criação do que o Criador. E como eu posso amar a criação de Deus, que sou eu e você, se nós não amarmos o Criador? Então foi dado a nós conhecer os mistérios do reino de Deus. E eu vou falar os mistérios do reino de Deus, irmão. No meu entendimento, é viver uma vida bem parecida com a vida de Jesus. Porque Paulo falou assim, ó: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja bem, da onde Paulo veio, e ele chegou num nível tão grande. Eu acho que de todos os discípulos, de todos os apóstolos, Paulo foi o cara mais parecido com Cristo. Foi o cara mais peitudo, mais corajoso. Isso é uma opinião pessoal. Estou aqui desmerecendo os outros. Isso é uma opinião minha. Isso não quer dizer se está certo ou se está errado. Mas Paulo foi o cara mais ousado, mais corajoso, mais amoroso, um cara que corrigia como Jesus. Jesus era amoroso, paciencioso, era tudo isso e corrigia firmemente. Quando ele não concordava, ele dizia que não concordava. Ele não fazia média com alguém que era bem sucedido e com alguém que não era bem sucedido. Média. Paulo e Jesus, eles não eram parciais. Pau é pau, pedra é pedra. Então nós temos que aprender isso aqui, que conhecer os mistérios do reino de Deus é viver uma vida parecida com a vida de Cristo. Ser um imitador de Cristo. É fácil isso? Muito difícil. É impossível? Não é impossível. Podemos fazer isso. Podemos ter a mesma ousadia, a mesma coragem, a mesma intrepidez, mas podemos ser amorosos, bondosos para com todos, rejeitando da nossa vida toda inveja, todo ódio, todo rancor e tentando produzir em nós um amor por toda a humanidade, né? Então, nesse dia de hoje, eu quero levar essa reflexão.
conhecer os mistérios do reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Pergunte a Deus. Amém, meu querido? Vamos conhecer o mistério do reino de Deus para que possamos viver uma vida de plenitude. Porque a mim e a você, esse mistério foi dado. Conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso foi dado a nós. Jesus disse, olha, foi dado. Já deu já. Agora que precisamos conhecer esses mistérios. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso. Um dia de bondade e prosperidade. Que Deus ilumine aonde quer que você vá. E aonde quer que você coloque a planta dos teus pés, a paz do Senhor adentre. Vai lá no nosso canal, no YouTube, Paizão 5. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos e faça o seu comentário. Ok? Abraço.